O Vasco está muito perto de anunciar a contratação do meio-campista Nelson de Ossa, jogador colombiano que pertence ao Real Betis e que o Vasco vai fazer um investimento para contratar de algo na casa de 10 a 11 milhões de euros. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje o porquê que o Vasco está buscando essa contratação, como ele pode se encaixar no time do Vasco e se ele é ou não uma boa contratação. Muita gente não conhece o de Ossa, outras pessoas conhecem, mas não profundamente. Então cá estou eu no vídeo de hoje para tirar todas as tuas dúvidas. Só é importante que tu deixe o like aí embaixo e clique no botão de se inscrever. Se tu também puder clicar no botão de hypar esse vídeo, o YouTube vai entender que é um conteúdo de qualidade e vai recomendar para mais vascaínos. Beleza? Agora sim, vem comigo conhecer como joga Nelson de Ossa. De Ossa é um jogador colombiano de 26 anos de idade, 1,85 m de altura, que preferencialmente finaliza, dá passes com a perna esquerda. Ele tem um valor de mercado de 9,8 milhões de euros e tem aqui como seus pontos fortes, segundo o SofaScore, os duelos no chão e as bolas longas. Interessante é que o de Ossa pode atuar como um primeiro volante, como um camisa 8, que é a função que ele faz melhor, aquele volante box to box, e também pode atuar como se fosse um camisa 10, ele jogou em todas essas posições na sua carreira. O de Ossa foi contratado recentemente pelo Betis, mas um fato assim curioso que fez ele não ter uma performance boa no Betis é porque o de Ossa se envolveu com a filha do presidente do clube e aí as coisas ficaram complicadas para ele lá na Espanha. Na temporada 25-26, que é a última temporada, né, que ele fez, teve a nota média de 6,77. E esses números de nota média dele enganam um pouco, cara. O de Ossa fez bons jogos sim com a camisa do Betis, tem bons lances com a camisa do Betis, não foi esse jogador mal completamente, ele só não teve tantas oportunidades, até porque eu já destaquei pra vocês o que aconteceu lá. Então eu vou pegar números dele pra gente analisar, atuando pelo Monterrey do México na temporada 25-26, jogando clausura, no qual ele teve a nota média excelente de 7,32, uma constância muito boa de jogos acima ali de 7, foram 21 jogos, 15 como titular, 2 vezes na equipe da semana, e a gente vê um de Ossa jogando até um pouco mais avançado aqui no campo. Foram 5 gols, uma assistência dele, uma conversão de gol de 14%, então ele é esse segundo volante que pisa bastante na área, mas ele tem uma característica muito boa de finalizar também de fora da área, da entrada da área, é um jogador que sempre se faz presente marcando gols. Tanto que aqui, somente um gol foi de dentro da área e foram 4 gols de fora da área. 4 com a perna esquerda e 1 com a perna direita. Ele ainda criou 5 grandes oportunidades de gol, deu uma assistência e teve um percentual de acerto de passes de 80%. Sendo que, de passes longos certos, 67% de êxito. Isso aqui é altíssimo. Então o Vasco, caso o contrato de fato de Ossa seja anunciado, o Vasco terá 2 jogadores muito qualificados tecnicamente no seu meio de campo. Thiago Mendes e de Ossa sabem jogar futebol. Acredito que pode dar muito certo. Passes tensos certos 1,6 com 60% de êxito e cruzamentos certos 28% de êxito. O de Ossa ainda é um jogador que é bem completo pela fase defensiva dele. Ele tem aqui interceptações 0,5, desarmes 2,3, bolas recuperadas por jogo 4,5. E o de Ossa é um jogador que se destaca muito pelos duelos físicos. Como ele tem 1,85 m de altura, geralmente ele consegue duelar muito bem fisicamente e é um jogador que se impõe na hora também de recuperar bolas. Dribles certos do de Ossa 2,3 com 64% de êxito, isso aqui é altíssimo. Disputa de bolas vencidas 8,2 com 60% de êxito, também é altíssimo, cara. Duelos ganhos pelo chão 7,2 com 60% de êxito, também são números altíssimos. E nos duelos aéreos ganhos 1,0 com 57% de êxito, muito interessante. É um jogador que tem 1,85 m de altura, então ele tem essa imposição física e ele consegue alinhar muito bem isso com a sua qualidade técnica. Então agora vem entender no campo e bola como de fato joga o Nelson de Ossa. Bem, eu peguei esse compilado de melhores momentos do de Ossa lá do canal Futebol Productions, ele sempre traz conteúdos bem interessantes assim, de lances dos atletas, cara. De Ossa é um volante de altíssimo nível, um meio-campista que chega para ser titular, jogador disputado por Flamengo, por River Plate. Se de fato se concretizar essa chegada dele ao Vasco, um atleta pronto. E é assim que joga Nelson de Ossa, jogador. Está muito próximo de reforçar o Vasco.
Já dá pra gente começar destacando uma característica extremamente forte dele, que é essa finalização de média e longa distância. De fora da área, essas finalizações com a perna esquerda do Deúça são um ponto fortíssimo. Então, se tiver tempo e espaço para ele perfilar o corpo, tem chance muito grande dele conseguir vencer o goleiro adversário e marcar o gol. Deúça é um meio-campista de progressão. Muitas vezes ele consegue romper linhas do adversário conduzindo essa bola, com habilidade, com técnica e com força também. Tem uma característica muito interessante de acertar os passes. Esse passe mais decisivo que vai fazer o companheiro ter possibilidade de fazer uma finalização. Mas essa condução de bola do Deúça chama muita atenção, vocês estão percebendo? Ele é um cara que conduz e faz o time muitas vezes sair de uma região do campo de defesa para o campo de ataque. Ele tem habilidade, sempre com essa condução, utilizando bastante a perna esquerda. É um jogador de fato diferente, o Deúça. Mais um gol dele de média e longa distância, mais uma bela finalização. É uma característica forte dele esses arremates de média e longa distância, costuma pegar muito bem na bola. E aí tu vai vendo alguns gols dele sempre dessa região muito parecida do campo, né? Entrada da área, chegando próximo à zona 14 ali. É um jogador que costuma jogar de cabeça em pé, de cabeça erguida, então ele sempre vai procurar boas alternativas dentro do campo, e aí ele dando uma assistência para o seu companheiro. Mas me chama a atenção a capacidade dele de conseguir jogar de costas, sustentar e girar de frente. Isso é algo que falta muito no time do Vasco. O meio-campista que recebe de costas tem capacidade de girar em cima da pressão do adversário. E agora, olha como é que o jogo se abre para o Deúça poder observar uma boa possibilidade de passe e fazer o jogo do time andar. Tem muita habilidade para sair de pressão. Às vezes o Deúça está pressionado por 2, 3 adversários, ele consegue sair por meio do drible dessas pressões, muitas vezes utilizando também a força física. Viu mais um belo gol dele dessa região do campo, entrada da área, meia-lua. Excelente finalização, muito difícil do goleiro conseguir fazer a defesa. E essa progressão dele, essa condução de bola com força, com velocidade, passada larga, e aí consegue definir bem com um passe que vai deixar o seu companheiro em ótimas condições de marcar um gol. Mais uma vez o Deúça sustenta o contato, progride, com habilidade, com força, esse arranque dele, essa condução. E aí busca o cruzamento ali no segundo pau. De novo, condução, bola próxima ali do corpo, e ele conseguiu dar uma chapada tirando do goleiro. Ele conclui bem, né, cara? É um ponto assim que o Vasco procura bastante, há bastante tempo no mercado. Esse volante, esse segundo homem de meio de campo que tem capacidade de marcar gols, de pisar na área. Um volante com capacidade de camisa 10. Esse é o Deúça. Muito bom jogador. Mais uma vez, aparecendo para finalizar dessa entrada da área. Ele acompanha muito bem a jogada, então geralmente ele consegue ter essas possibilidades de finalizações. É um jogador inteligente, consegue encontrar bons passes. E isso aqui me chama muita atenção no Deúça. Ele recebe a bola, ele faz o jogo do time progredir com essa condução. Ele tem essa capacidade de se livrar da primeira pressão que vem em cima dele e progride por meio da condução. É uma característica extremamente forte e é um indicador de desempenho que muitos volantes não têm, mas que o Deúça tem, de fazer o time progredir dentro de campo. Mais uma vez, essa progressão com a bola dominada. E aí depois a capacidade de encontrar esse passe mais de ruptura para o seu companheiro. De novo, essa progressão dele com a bola dominada, driblando, e aí depois buscou essa finalização aqui com a perna direita, que não é a sua dominante. Muita gente vai se lembrar do Deúça jogando o Mundial de Clubes pelo Monterrey contra o Botafogo, né? No qual ele fez assim, uma partida absurda. Acabou com o jogo ali no meio de campo e chamou bastante atenção. Outra coisa importante pra gente destacar no Deúça, outro ponto interessante pra gente destacar no Deúça é que ele é um meio-campista que tem uma boa parte defensiva. Ele é um cara que rouba muitas bolas, é um jogador que tem essa presença física marcante no meio de campo, então ele preenche bastante espaço. E é um jogador que se impõe fisicamente muitas das vezes para recuperar essas bolas nos duelos físicos, esses duelos corporais, no qual ele precisa utilizar o braço, precisa utilizar do corpo de fato. Ele se impõe muito bem no meio de campo e consegue recuperar bolas dessa maneira.
Como eu destaquei lá bem no início do vídeo, ele é um cara boxe to boxe, é um volante área a área, é um cara que tem capacidade de marcar, capacidade de recuperar bolas, mas que também chega para marcar gols no ataque. Então sempre foi algo que chamou atenção na carreira do Deossa, a capacidade física dele dentro de campo, cara. É um jogador que acompanha muito bem as jogadas, tanto na defesa quanto no ataque, é um jogador que preenche o campo. E mais um golaço dele, colecionando golaços aqui no decorrer do vídeo, bastante qualidade técnica, bastante capacidade de definição nessa região do campo, sempre acompanhando as jogadas. Cara, assim, no meu modo de ver, eu sempre gostei muito do futebol do Deossa, é um jogador que chega pra ser titular incontestável do Vasco. Muito bom meio campista, cara. Saltando aqui a pressão do adversário, a fase defensiva dele é muito boa. E um ponto aqui que não tá aparecendo tanto no vídeo, mas que ele também tem como algo forte no seu jogo, são os passes longos. Variação de corredor, conseguir encontrar bons lançamentos para os seus companheiros. Alguns pontos fortes também no jogo do Deossa. Mais uma jogada forte dele nessa condução, driblando em velocidade, fazendo a equipe progredir. De novo, ó, Deossa consegue cortar o adversário, buscou a finalização. Essa aqui saiu um pouco mais fraca, né? Mas é um atleta que viu uma excelente fase no Monterrey do México. No Betis teve alguns problemas ali que eu já destaquei pra vocês pessoais. Mas tem bastante qualidade. Olha só essa capacidade física dele de sustentar o contato e depois girar em cima da marcação do adversário que tá chegando ali nas costas dele. Novamente, cai muito bem da pressão de dois defensores adversários. E aí ele já tem um campo agora aberto para ele buscar um passe mais progressivo para algum companheiro mais bem colocado. Ou até mesmo ele progredir até próximo da entrada da área, que é a característica também forte do Deossa, essas conduções. Excelente pifada, né? Recebendo de costas e girando. Falta isso, cara. Muitas vezes em times brasileiros falta esses volantes com essa capacidade de girar de costas para o adversário e jogar de frente. O Deossa tem isso no seu jogo, é um ponto muito forte dele e positivo. Então, os indicadores de desempenho que fazem, por exemplo, o Vasco ter as atenções voltadas para a contratação de Nelson Deossa. Alguns lances dele aqui, recuperando bolas, fazendo desarmes no meio de campo, preenchendo espaço, fechando linha de passe. Mais uma vez recupera aí, fecha a linha de passe, vai brigar, recupera novamente a posse de bola e conduz para o campo de ataque. Tu percebe que ele tem uma passada mais larga, até por algo morfológico, né? Ele tem 1,85 m de altura, tem uma perna um pouco mais longa, né? Lances muito interessantes de Nelson Deossa. Mais uma vez vai sustentar. E olha como é que ele vai sair dessa pressão, cara. É de jogador que tem qualidade, né? É de jogador que tem qualidade. Não tem medo de jogar. Ele confia muito no seu futebol, cara. É um jogador que eu vejo assim, que pode jogar tanto em um tripé de volante, ao lado do Thiago Mendes, os dois funcionando ali como camisas 8. Mas também é um jogador que pode jogar, por exemplo, como dupla de volante do Thiago Mendes. Vai depender de como o novo técnico que for contratado pelo Vasco enxerga ali sistema tático, enxerga a característica dos jogadores. E também caso seja confirmada essa contratação do Deossa. As notícias que chegam lá da Espanha que tá tudo certo. Aqui no Brasil também chegou a ser confirmado pelo Atenção Vascaínos. Essa negociação muito avançada do Deossa. Cara, que golaço, né? De média a longa distância. Ele tem essa característica do chute forte de fora da área, mais uma batida colocada. Muitos gols com essa marca do Deossa. Não é algo que ele acerta uma vez na vida e outra na morte, não. Tu viu ali que pelo Monterrey na última temporada o Deossa fez 5 gols e 4 foram de fora da área. Então é um ponto muito forte no jogo desse meio campista. Jogador que sempre tá com o dedo ligado na tomada, parece, né? Recuperando bola, atento no jogo. Esse é o tipo de jogador que chega pronto, cara. O Deossa, ele chega pronto. Não é um jogador que ele chega jovem no Vasco, é um jogador que já chega com um bom amadurecimento. É um jogador que chega pronto, cara.
Gosto bastante dessa contratação, caso seja concretizada. Mas é isso, cara, é assim que joga o De Ossa. Por mim, uma contratação mais do que aprovada. Muito bom jogador. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha nos grupos de Vasco, dê o WhatsApp, tu vai ajudar o canal e vai ajudar o teu amigo vascaíno a conhecer como é que joga o De Ossa. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!